Era uma quarta-feira comum quando entrei no Café Paulista, um lugar sofisticado no centro de São Paulo. Minhas mãos tremiam enquanto segurava meu celular. A mensagem de Fernando, meu advogado, havia chegado há poucos minutos. Confirmado. Ela estará lá às 15 horas, mesa ao fundo perto da janela. Respirei fundo e pedi ao garçom uma mesa estratégica, de onde eu pudesse observar sem ser vista. Escolhi um lugar parcialmente escondido por uma grande planta ornamental, com visão perfeita para a mesa que Fernando havia mencionado. Um café, por favor, bem forte. Pedi ao garçom, tentando disfarçar minha ansiedade. Enquanto esperava, minha mente voltou para 3 meses atrás, quando meu mundo começou a desmoronar. Ricardo e eu éramos casados há 8 anos. Construímos uma empresa de arquitetura do zero, que agora valia milhões. Achei que tínhamos um casamento sólido, até perceber os sinais, ligações secretas, mensagens apagadas, noites de trabalho que nunca terminavam. Foi quando contratei um detetive particular e descobri que Ricardo tinha um caso com Vanessa, sua assistente de 28 anos. Confrontei-o e, para minha surpresa, ele não negou. Disse que queria o divórcio e que eu deveria me considerar sortuda se recebesse qualquer parte da empresa. É meu nome que está em tudo, ele disse com frieza. Você só assinou os papéis que eu mandei. Quem criou tudo fui eu. Mentira. Trabalhamos juntos. Sacrifiquei minha carreira solo para construirmos aquele sonho. Mas agora ele tentava me apagar da história. Meus pensamentos foram interrompidos quando a vi entrar. Vanessa, com seu vestido vermelho justo, salto alto e aquele ar de superioridade que me dava náuseas. Ela se sentou exatamente onde Fernando havia dito. 15 minutos depois, uma mulher loira que nunca tinha visto antes juntou-se a ela. Fernando me avisou que seria alguém de confiança dela. Meu advogado já estava posicionado na mesa ao lado, fingindo trabalhar em seu notebook, mas com o gravador do celular ligado. Nossa, que lugar chique, disse a loira olhando ao redor. Você vem aqui sempre? Vanessa sorriu, jogando o cabelo para trás. Ricardo sempre me traz aqui. Diz que é discreto o suficiente. O garçom aproximou-se delas. Vanessa pediu um drink caro, enquanto falava sobre como Ricardo era generoso com ela. E a esposa dele? Perguntou a loira, inclinando-se para a frente, curiosa. Ele já pediu o divórcio? Vanessa deu uma risada alta que ecoou pelo café. Meu estômago revirou. Ah, a Patrícia? Sim, já pediu, mas ela está sendo difícil. Quer metade da empresa, acredita? Como se tivesse feito algo além de assinar papéis que nem lia. Apertei minha xícara com tanta força que achei que quebraria. Fernando me olhou discretamente, sinalizando para que eu mantivesse a calma. Mas você não está preocupada, continuou a loira. Se ela é sócia... Vanessa inclinou-se, baixando a voz, mas ainda audível o suficiente. O Ricardo é esperto. Ele começou a transferir parte dos ativos para outras empresas há meses. Quando chegar a hora da divisão de bens, vai parecer que a empresa vale muito menos. Senti meu sangue ferver. Então, era isso que ele estava fazendo nas noites, trabalhando até tarde. E ela não desconfia? Perguntou a amiga. Aquela boba? Vanessa riu novamente. Ricardo diz que ela confia nele cegamente. Sempre foi assim. Uma idiota apaixonada por um homem que já não a queria há anos. Lágrimas ameaçaram cair, mas respirei fundo. Não daria esse gosto a ela. E quando vocês vão assumir o relacionamento? Assim que o divórcio sair. Ricardo já prometeu que vou assumir o lugar dela na empresa. Afinal, já faço praticamente tudo mesmo. Ela era só um nome bonito nas apresentações para clientes. Foi como se cada palavra dela fosse uma facada. Anos de trabalho, noites sem dormir, sacrifícios. Tudo reduzido a um nome bonito nas apresentações. E se ela descobrir sobre os desvios? A loira parecia genuinamente preocupada. Vanessa tomou-lhe um gole de seu drink e sorriu com desdém. Impossível.
Os documentos estão todos escondidos no escritório dele em casa, atrás daquela estante ridícula de livros que ela nunca lê. E mesmo que encontrasse, a bobona não entenderia nada. Ricardo sempre diz que ela não tem a menor noção de finanças. Mal sabia ela que eu já havia encontrado alguns documentos suspeitos semanas atrás, justamente atrás da estante. Mas não tinha ideia da extensão do esquema. "E vocês já têm planos para depois?" perguntou a loira. O sorriso de Vanessa se alargou. "Ricardo disse que assim que o divórcio sair, vamos passar um mês na casa de praia em Ilhabela. Aquela que ela acha que é só um investimento alugado para a temporada." Quase engasguei com meu café. Casa em Ilhabela. Que casa era essa que eu não sabia? Nossa, ele esconde muito dela, hein? O marido bobo dela sabe jogar. Vanessa riu, bebendo mais um gole. Ele é meticuloso, cada centavo desviado, cada propriedade escondida, tudo planejado para que ela fique sem nada. Fernando continuava digitando em seu notebook, como se estivesse trabalhando, mas eu sabia que estava registrando cada palavra. A conversa continuou por mais uma hora, com Vanessa revelando detalhes cada vez mais chocantes sobre os planos de Ricardo. "Semana passada", ela continuou, "Ricardo transferiu mais 200 mil para a conta offshore. Disse que a Patrícia nem notou que o dinheiro saiu da conta conjunta. Ele inventou uma história sobre um investimento emergencial na empresa e ela assinou sem questionar. Lembrei-me perfeitamente daquele dia. Ricardo apareceu em casa com documentos urgentes, dizendo que precisávamos fazer um aporte para não perder um cliente importante. Confiei nele, como sempre. E sobre aquele apartamento em Nova York?" perguntou a loira. "Ah, aquilo foi genial", Vanessa exclamou. "Está no nome da irmã dele. Patrícia acha que é da cunhada mesmo, nunca desconfiou que foi comprado com dinheiro da empresa. Ricardo me disse que vai ser nosso refúgio quando precisarmos escapar do Brasil." Cada revelação era como um tapa na cara. Não apenas estava sendo traída, mas roubada sistematicamente pelo homem que jurou me amar e proteger. "Mas e o advogado dela? Não pode descobrir essas coisas?" Vanessa soltou uma gargalhada desdenhosa. Ela contratou um tal de Mendes, um velho conhecido por aceitar acordos rápidos. Ricardo já o conhece dos círculos empresariais. Apostamos que ele vai convencê-la a aceitar uns 15% e pronto. Meu coração acelerou. Ricardo não sabia, mas eu havia dispensado Mendes há 2 semanas, justamente por sentir que ele não estava realmente do meu lado. Fernando era minha cartada secreta. "E se ela não aceitar?" insistiu a amiga. O semblante de Vanessa mudou, tornando-se frio e calculista. "Aí a gente joga pesado. Ricardo tem algumas fotos dela, de uma festa da empresa bêbada que podem ser mal interpretadas se chegarem ao juiz. Ele também pode alegar que ela negligenciava a empresa, que era ausente. Isso não é meio baixo?" "É negócios, querida", Vanessa respondeu, dando de ombros. "Aquela idiota precisa entender que perdeu. O marido bobo dela agora é meu, e logo a empresa também será." Fernando me olhou novamente, discretamente, e fez um pequeno gesto afirmativo com a cabeça. Tínhamos o suficiente. Enquanto isso, Vanessa continuava seu monólogo venenoso. "Ricardo diz que ela sempre foi muito emotiva para os negócios, que se não fosse por ele, a empresa teria quebrado no 2º ano, como se ela tivesse capacidade para administrar algo daquele tamanho. Aquilo era a gota d'água. Fui eu quem convenceu nossos primeiros 5 clientes grandes. Fui eu quem ficou acordada noites seguidas, refazendo projetos quando Ricardo desistiu. Fui eu quem hipotecou o apartamento que ganhei dos meus pais para fazermos o primeiro investimento significativo. Então, quando vocês assumirem tudo, o que pretendem fazer?" perguntou a loira. "Vamos reformular a empresa inteira, mudar o nome, tirar qualquer vestígio dela. Ricardo já tem até um novo logo pronto."
Vanessa parecia extasiada com a ideia. Vai ser como se Patrícia nunca tivesse existido. E naquele momento tomei uma decisão. Não seria apagada tão facilmente. Elas pediram a conta e se prepararam para sair. Quando se levantaram, senti um impulso quase incontrolável de confrontá-las ali mesmo. Fernando percebeu e me lançou um olhar de advertência, fazendo um gesto sutil para que eu aguardasse. Assim que Vanessa e a amiga saíram do café, Fernando veio até minha mesa, guardando o celular no bolso. Conseguimos tudo, ele disse, sentando-se à minha frente. Cada palavra está gravada. Isso, junto com os documentos que você já encontrou, é mais que suficiente para reverter qualquer tentativa de fraude no divórcio. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora de raiva, não de medo. O que fazemos agora? Perguntei. Primeiro, precisamos encontrar essa casa em Ilhabela e o apartamento em Nova York. Depois, rastrear as contas offshore. Com o que gravamos hoje, posso conseguir mandados para tudo isso. Fernando fez uma pausa, observando minha expressão. Patrícia, você está bem? Respirei fundo, sentindo uma calma inédita me invadir. Pela primeira vez em meses, estava no controle da situação. Estou ótima, respondi. Só pensando em quanto tempo Ricardo e Vanessa passarão tentando explicar uma fraude conjugal e fiscal para um juiz. Fernando sorriu. Você tem razão de estar confiante, mas tem uma coisa que eles não sabem ainda. O quê? Lembra aquela reunião com investidores americanos há 3 meses que Ricardo disse que tinha cancelado? Assenti, confusa. Ela aconteceu. E eles estão extremamente interessados no seu trabalho, não no dele. Quando souberam que você estava sendo afastada, pediram uma reunião particular comigo. Querem você, não a empresa. Senti como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Como você sabe disso? Porque fui eu quem organizou a reunião originalmente, a pedido de um cliente meu que é sócio deles. Ricardo nunca soube quem realmente estava por trás do interesse. Pela primeira vez em meses, sorri genuinamente. Não seria apenas justiça, seria recomeço. Quando posso falar com eles? Perguntei. Amanhã mesmo, se quiser. Eles estão no Brasil por mais 3 dias. Naquele momento, percebi que Ricardo não havia apenas subestimado nossa relação. Ele havia subestimado a mim. E esse seria o maior erro da vida dele. No dia seguinte, acordei decidida a recuperar o controle da minha vida. Enquanto Ricardo ainda dormia, fui até seu escritório em casa. Com as informações de Vanessa, sabia exatamente onde procurar. Retirei os livros da estante e encontrei o compartimento secreto que ela havia mencionado. Lá estavam pastas com documentos de transferências bancárias, contratos de compra da casa em Ilhabela, papéis da conta offshore nas Ilhas Cayman e até mesmo fotos da propriedade em Nova York. Tirei fotos de tudo com meu celular e coloquei os documentos de volta, exatamente como estavam. Às 9 horas, recebi uma mensagem de Fernando. Investidores confirmados. 11h, Hotel Unique, suíte presidencial. Esperei Ricardo sair para o escritório, me arrumei com cuidado e dirigi até o hotel. No elevador, meu coração batia acelerado. Não era apenas nervosismo, mas uma excitação que não sentia há anos. Finalmente estava tomando as rédeas do meu destino. A suíte presidencial tinha uma vista panorâmica de São Paulo. 3 homens de terno me esperavam. 2 americanos, John Harrison e Mark Thompson, e um brasileiro, Carlos Mendonça, que se apresentou como seu representante local. Senhora Campos, é um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente, disse Harrison, estendendo a mão. Seus projetos arquitetônicos para o setor hospitalar são revolucionários. Fiquei surpresa. Aqueles eram projetos que Ricardo havia engavetado, dizendo que não tinham potencial comercial. Como vocês conhecem esses projetos? Perguntei.
Vimos sua apresentação na Conferência de Milão há 2 anos, explicou Thompson. Desde então, acompanhamos seu trabalho. Mas eu nunca estive em Milão, respondi, confusa. Os 3 homens trocaram olhares. Seu marido apresentou os projetos como sendo trabalho conjunto, mas deixou claro que o conceito inovador era seu, explicou Carlos. Foi por isso que insistimos em conhecê-la pessoalmente antes de fechar qualquer acordo. A revelação me atingiu como um raio. Ricardo havia viajado para Milão a negócios, sozinho, apresentou meus projetos sem meu conhecimento e aparentemente atraiu investidores importantes. Projetos que ele havia me convencido a abandonar. Senhora Campos, continuou Harrison, estamos interessados em financiar sua linha de arquitetura hospitalar humanizada. 20 milhões de dólares iniciais, com possibilidade de expansão dependendo dos resultados do primeiro ano. Meu queixo caiu. Era muito mais do que jamais imaginei. Mas, e a empresa atual? Campos Arquitetura é uma sociedade entre mim e meu marido. Estamos cientes da sua situação pessoal, disse Thompson delicadamente. Nosso interesse é em você e seu trabalho, não na empresa existente. Estamos propondo uma nova empreitada, totalmente independente. Fernando, que estivera quieto até então, interveio. Patrícia, acho que deveria ouvir a proposta completa antes de tomar qualquer decisão. Nos 90 minutos seguintes, os investidores detalharam seu plano. Queriam criar uma nova empresa de arquitetura especializada em projetos hospitalares e de saúde, usando minha abordagem humanizada como diferencial. Eu seria a diretora criativa e teria 60% das ações. Por que agora? Perguntei finalmente. Por que não me procuraram antes? Tentamos, respondeu Carlos. Enviamos e-mails, fizemos contatos, mas sempre recebíamos respostas evasivas, dizendo que você estava ocupada ou que deveríamos tratar diretamente com seu marido. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixou. Ricardo havia me mantido deliberadamente afastada de oportunidades que poderiam me dar independência. Preciso de um tempo para pensar, disse. Claro, concordou Harrison, mas devo alertar que temos um cronograma apertado. Precisamos de uma resposta até o final da semana. Saí da reunião com a cabeça girando. No lobby do hotel, Fernando me alcançou. O que você acha? Perguntei. É uma proposta séria e legítima. Fiz uma pesquisa aprofundada sobre eles. Harrison e Thompson têm um histórico impecável de investimentos em projetos inovadores na área de saúde. E quanto ao divórcio, como isso afetaria o processo? Fernando sorriu. Na verdade, fortalece sua posição, demonstra seu valor profissional independente e prova que Ricardo estava deliberadamente sabotando sua carreira. Além disso, com essa proposta, você não precisaria lutar tanto pelos ativos da empresa atual. Enquanto dirigia para casa, recebi uma ligação de Ricardo. Onde você está? Ele perguntou, sua voz estranhamente tensa. Passei em casa para almoçarmos juntos. Era a primeira vez em meses que ele sugeria algo assim. Suspeitei imediatamente. Estou resolvendo alguns assuntos. Por que o interesse repentino? Não posso querer almoçar com minha esposa? Ele respondeu, fingindo mágoa. Tenho tentado me aproximar, mas você está tão distante. Quase ri da ironia. Ele, que dormia com a assistente e planejava me deixar sem nada, agora queria se aproximar. Estarei em casa em 1 hora, respondi secamente. Quando cheguei, encontrei Ricardo na cozinha, preparando algo que parecia elaborado demais para um simples almoço. Ele havia aberto uma garrafa cara de vinho e posto à mesa com nossas louças de ocasiões especiais. O que estamos celebrando? Perguntei, deixando minha bolsa sobre o balcão. Nosso recomeço, ele respondeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Patrícia, sei que estamos passando por um momento difícil, mas quero que saiba que ainda te amo. Foi preciso todo o meu autocontrole para não jogar o vinho na cara dele. Mesmo? Respondi, mantendo minha voz neutra. E Vanessa?
Seu rosto mudou por um segundo, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Aquilo foi um erro. Já terminei com ela. Na verdade, estou pensando em demiti-la. Que coincidência, comentei, servindo-me de vinho. Justo agora. Ricardo pareceu desconfortável. O que você quer dizer? Nada, respondi sorrindo docemente. Só acho curioso esse seu timing perfeito para redescobrir seu amor por mim. Ele se aproximou, tocando meu rosto de maneira que costumava me derreter anos atrás. Patrícia, sei que cometi erros, mas não quero perder você nem tudo que construímos juntos. Foi quando percebi, algo havia mudado. Ele estava assustado. Ricardo, perguntei diretamente. Por acaso você ficou sabendo da visita dos investidores americanos? Seu rosto empalideceu. Bingo, não sei do que você está falando. Ele tentou disfarçar, mas era tarde demais. É claro que sabe. Os mesmos investidores que você conheceu em Milão, apresentando meus projetos como se fossem nossos. Ele engoliu em seco, abandonando a farsa. Como você descobriu sobre eles? Eles me encontraram, respondi simplesmente. Aparentemente estavam tentando me contatar há meses, mas alguém bloqueava sistematicamente seus acessos. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Patrícia, você não entende. Aqueles projetos não estavam prontos para serem apresentados. Eu só estava testando o mercado. Mentira, respondi calmamente. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Manteve-me afastada de oportunidades que me dariam independência porque seu plano sempre foi me descartar quando eu não fosse mais útil. O silêncio pairou entre nós por alguns segundos tensos. Ricardo parecia calcular suas próximas palavras cuidadosamente. Patrícia, você está exagerando. Ele tentou, mudando de tática. Tudo o que fiz foi pelo bem da nossa empresa. Precisamos tomar decisões difíceis às vezes. Como esconder propriedades em Ilhabela e Nova York? Rebati. Ou talvez você esteja se referindo às contas offshore nas Ilhas Cayman. Seu rosto perdeu toda a cor. Como você... Não importa como eu sei, interrompi. O que importa é que sei de tudo, Ricardo. Cada transferência, cada mentira, cada plano que você e Vanessa fizeram para me deixar sem nada. Ele tentou se recompor, forçando uma risada. Isso é ridículo. Você não tem provas de nada disso. Peguei meu celular e mostrei as fotos dos documentos que havia tirado mais cedo. Tenho tudo. Documentos, transferências, contratos. E mais importante, tenho testemunhas. Testemunhas? Quem? Isso você vai descobrir no momento apropriado, respondi, pensando na gravação que Fernando havia feito de Vanessa. Ricardo mudou completamente. O homem carinhoso e arrependido de minutos atrás desapareceu, dando lugar ao executivo frio que eu vinha conhecendo nos últimos meses. O que você quer, Patrícia? Dinheiro? É isso? Quanto? Senti uma calma surreal me invadindo. Não quero seu dinheiro, Ricardo. Quero justiça. Justiça? Ele riu amargamente. Você realmente acha que vai conseguir alguma coisa? Tem os melhores advogados da cidade. E eu tenho a verdade, respondi simplesmente. Além disso, tenho uma proposta de 20 milhões de dólares para começar minha própria empresa sem você. Foi como se tivesse levado um tapa. Você está blefando. Por que não liga para Harrison ou Thompson? Tenho certeza que se lembram de você da conferência em Milão. Ricardo começou a andar pela cozinha, visivelmente perturbado. Você não pode fazer isso. Metade da empresa é minha. Correção, metade da empresa atual é sua. Estou falando de um novo empreendimento, totalmente independente. E antes que você tente, sim, já verifiquei nosso contrato de sociedade. Não há cláusula de não competição. Ele parou, olhando-me com uma mistura de raiva e, pela primeira vez, medo. O que você quer, então? Um divórcio justo.
Metade de tudo que construímos juntos, incluindo as propriedades escondidas e o dinheiro nas contas offshore. Depois disso, seguiremos caminhos separados. E se eu me recusar? Tomei um gole de vinho, saboreando o momento. Então entregarei todas as provas de fraude fiscal às autoridades. Tenho certeza que a Receita Federal e a Polícia Federal terão muito interesse nas suas atividades financeiras recentes. Ricardo parecia um animal encurralado. Você não faria isso. Destruiria a empresa também. Talvez, mas eu tenho uma nova oportunidade esperando por mim. O que você tem, além de mentiras? Meu celular tocou nesse momento. Era Fernando. Preciso atender, disse, afastando-me de Ricardo. Patrícia? A voz de Fernando soava animada. Acabei de sair de uma reunião com o juiz Monteiro. Com as evidências que temos, consegui um mandado para congelar todas as contas e bens de Ricardo, incluindo as propriedades em Ilhabela e os ativos no exterior. Olhei para Ricardo, que ainda parecia processar nossa conversa anterior. Quando isso acontece? Hoje à tarde. Os oficiais de justiça estão a caminho da empresa agora, com cópias para os bancos. Em 1 hora, ele não terá acesso a nada. Perfeito, respondi. Estarei no seu escritório em 30 minutos. Desliguei e voltei para Ricardo, que me observava com suspeita. Quem era? Meu advogado. Respondi sinceramente. Parece que suas contas serão congeladas em menos de 1 hora. Sugiro que ligue para seu banco e confirme. Como se para provar meu ponto, o celular dele tocou. Era o gerente do banco, presumivelmente já notificado sobre o mandado judicial. Ricardo atendeu e seu rosto foi passando por diversos estágios de choque enquanto ouvia. Isso é um absurdo, ele gritou finalmente. Exijo falar com o diretor. Não pode esperar até amanhã. Enquanto ele discutia ao telefone, peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Ricardo percebeu e cobriu o microfone com a mão. Aonde você pensa que vai? Encontrar meu advogado. Temos um acordo de divórcio para redigir. Isso não vai ficar assim, Patrícia. Ele gritou, perdendo completamente a compostura. Você vai se arrepender. Parei na porta e me virei. A diferença entre nós, Ricardo, é que eu já me arrependi de muita coisa. De ter confiado cegamente em você, de ter acreditado nas suas mentiras, de ter deixado você controlar minha carreira. Mas agora estou apenas começando a viver de verdade. Saí e fechei a porta, deixando-o gritando sozinho na cozinha. No carro, respirei fundo, sentindo um misto de alívio e apreensão. O caminho seria longo, mas pela primeira vez em muito tempo estava seguindo na direção certa. No escritório de Fernando, os acontecimentos se desenrolaram rapidamente. O mandado judicial foi cumprido e todas as contas e bens de Ricardo foram congelados. A empresa também entrou em auditoria externa para avaliar os desvios financeiros. E agora? Perguntei a Fernando enquanto assinava os últimos documentos. Agora esperamos. O processo seguirá seu curso legal. Com as evidências que temos, é apenas uma questão de tempo até chegarmos a um acordo favorável para você. 3 dias depois, recebi uma ligação inesperada de Vanessa. Podemos nos encontrar? Ela pediu, sua voz estranhamente humilde. Precisamos conversar. Combinamos no mesmo café onde a tinha visto com a amiga. Quando cheguei, ela já estava lá, sozinha, sem a postura arrogante de antes. Obrigada por vir, ela disse quando me sentei. Sei que não mereço seu tempo. O que você quer, Vanessa? Ela respirou fundo. Quero fazer um acordo. Tenho informações sobre outras contas que Ricardo escondeu até de mim. Descobri ontem, quando ele tentou acessá-las e não conseguiu. Por que você me ajudaria agora? Seus olhos se encheram de lágrimas. Porque ele me descartou. Assim que as contas foram congeladas, me ligou furioso, dizendo que tudo era minha culpa, que eu tinha falado demais. E tinha, confirmei. Seus olhos se arregalaram. Você sabia?
Da sua conversa aqui neste café dias atrás? Sim, cada palavra foi gravada. Vanessa cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, então foi por isso. Ele disse que alguém tinha nos seguido. Ninguém seguiu vocês. Você simplesmente falou demais no lugar errado, na hora errada. Ela me olhou, derrotada. O que vai acontecer comigo? Depende. Se essas informações que você tem forem úteis, posso pedir ao meu advogado para deixá-la fora do processo por fraude. Caso contrário... Elas são úteis, ela garantiu rapidamente. Ricardo tem mais 3 contas no exterior em nome de primos que nem existem. E há um apartamento em Paris que nem eu sabia. Descobri por acaso nos e-mails dele. Anotei as informações e prometi verificá-las. Antes de sair, ela me deteve. Patrícia, sinto muito. De verdade. Eu poupe-me, interrompi. Você não sente pelo que fez, apenas por ter sido pega. Uma semana depois, sentada no escritório dos investidores americanos, assinei os documentos para minha nova empresa. Patrícia Campos, Arquitetura Humanizada. O primeiro projeto seria um hospital infantil no Rio de Janeiro, com tudo que sempre sonhei implementar. O processo de divórcio seguiu por mais 3 meses, mas com as evidências acumuladas, incluindo as novas informações fornecidas por Vanessa, Ricardo finalmente aceitou um acordo. Dividimos os bens legítimos. Ele assumiu a responsabilidade pelos desvios fiscais, evitando assim uma possível prisão, e concordou em não interferir na minha nova empresa. No dia em que assinamos os papéis finais do divórcio, Ricardo parecia um homem quebrado. A empresa que construímos estava sob intervenção, sua reputação destruída, e Vanessa havia desaparecido com uma indenização considerável que recebi e repassei a ela como agradecimento pelas informações. Você venceu, ele murmurou quando nos encontramos no corredor, após a audiência. Não, Ricardo, respondi. Eu apenas recuperei o que era meu por direito. A diferença é que agora sei exatamente o que quero e como conseguir. 6 meses depois, inaugurei o primeiro projeto da minha nova empresa. Na cerimônia de abertura do hospital infantil, fui abordada por uma jornalista. Senhora Campos, como se sente vendo seu projeto finalmente realizado, especialmente após tudo que passou? Olhei ao redor, para as paredes coloridas, os espaços pensados para trazer conforto e humanidade a um ambiente tradicionalmente frio. Pensei em tudo que tinha acontecido, nas lágrimas, na raiva, no medo, mas também na força que descobri em mim mesma. Me sinto grata, respondi honestamente. Às vezes precisamos perder algo para encontrar algo muito maior. E seu ex-marido? Algum arrependimento? Sorri, pensando na ironia. Nenhum. Na verdade, devo agradecer a ele e à amante. Se não fosse por eles, eu nunca teria descoberto do que sou realmente capaz. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital naquele dia, percebi que algumas traições, por mais dolorosas que sejam, acabam sendo os desvios necessários que nos levam ao caminho certo. E aquela mesa no café, onde Vanessa falava despreocupadamente sobre o marido bobo, havia sido o começo da minha verdadeira libertação.